Ô, minha gente boa, hoje é o dia 4 de janeiro, é sexta-feira, agora são 16 horas da tarde. Daqui a pouco, quando eu estou gravando aqui, né, vai ser sábado. Ô, sábado, está quente agora, né? E nós estamos aqui prontos para fazer o vídeo número 4, da lição número 4 do primeiro trimestre de 2019 já, né? Sobre o título de Digno é o Cordeiro. Isso aqui foi a maior aclamação de todos os tempos, creio que maior que essa vai haver daqui a pouco, quando Jesus voltar e depois retornar conosco para o céu. Ah, vai ser uma coisa impressionante. Pois bem, vamos pedir que Deus, o Espírito Santo nos acompanhe nesse estudo, né? Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo, para que possamos não só aprender o assunto, porque Satanás sabe muito melhor do que nós, mas sim viver de acordo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos ler aqui o verso, que está em Apocalipse 5, versículo 5. Diz o seguinte: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então a parte do Apocalipse que está selada, estava selada, era esse capítulo 5, né? E o 6, onde trata a respeito dos 7 selos do Apocalipse. Esses 7 selos representam paralelamente, estão paralelos às 7 igrejas, mas é a forma da gestão da parte de Deus em relação à igreja. Vamos dizer assim, podemos dizer em relação ao cristianismo, aos cristãos, né? Então, o primeiro selo, que é o cavalo branco, eram 4 cavalos, né? Depois veio outros 3 selos, né? Altar, as almas debaixo do altar, etc. Mas os primeiros cavalos, 4 cavalos, são paralelos às primeiras 4 igrejas, né? E no primeiro cavalo, o cavalo era branco, símbolo de pureza. E o cavaleiro estava vestido de branco, e tinha um arco e saiu vencendo para vencer. Então o cavaleiro era o próprio Jesus Cristo, que estava dirigindo a igreja. Depois, os cristãos foram abandonando Cristo, e lá pelas tantas, quem estava dirigindo a igreja não era mais Cristo. Era Satanás, a morte, né? Mas nós vamos estudar isso aqui. Então a questão aqui agora, nesse estudo, é a respeito da resposta àquela pergunta que um anjo bradou no céu um pouquinho antes de Jesus entrar na sala do trono. Eu acho, assim, entendo, que ele já estava na antessala, aguardando a abertura da porta, né? E nesse interim, um anjo bradou e perguntou. Deus Pai estava sentado no trono com um livro, que era um rolo selado, com 7 selos. Então esse anjo perguntou em alto volume: quem é digno de pegar o livro da mão de Deus e abri-lo, abrir os 7 selos? Ninguém se manifestou, nem Deus Pai, nem o Espírito Santo, nem algum anjo. Ninguém era digno. Que dignidade é essa que precisava ter para abrir esse livro? Não era a dignidade de ser Deus, não era isso, não. Era a dignidade de ter sido um ser humano e vencido aqui na terra como ser humano. Quantos seres humanos conseguiram isso? Só um. Jesus Cristo se tornou um ser humano. Essa era a dignidade a qual o anjo estava se referindo, né? Essa era
esse ser humano teria que ser um vencedor. Ele estava do lado de fora da porta, pronto para entrar, porque isso era no domingo de manhã, ou seja, no primeiro dia de semana de manhã, no dia da ressurreição. Então, Jesus estava lá para receber a aprovação ou desaprovação da parte de Deus. Pois Jesus podia ter falhado, podia. Isso é altamente possível, era. Porque ele estava lutando não como Deus, nem como anjo, nem como um ser celestial, não, ele estava lutando como ser humano. Ele envelhecia, né? Ele ficava com sono, ele cansava, né? Ele era mortal, tanto é que morreu na cruz. Esse era o que estava lutando, e ele venceu. Então, quando abriram as duas partes da porta da sala do trono, ele entrou como vencedor. E Deus, o Pai, estendeu o rolo para que ele tomasse. Ao ele estender o rolo para que Jesus o tomasse, isto era significado de que Deus aprovara a sua luta e a sua vitória, que ele era vitorioso mesmo, né? Então Jesus assentou-se do lado direito do Deus Pai, no meio do trono. Isso significa dizer então que Deus Pai estava à esquerda dele. Isso significa dizer que então, se é no meio do trono, tinha mais um outro lugar no trono, certamente do Espírito Santo. Bom, agora, esse Jesus Cristo, vencedor, Deus, mas que vencera como ser humano, tinha o direito de conduzir a igreja, o seu povo aqui na terra. Tinha o direito de ser sacerdote de seu povo, de interceder por seu povo. Ele era um deles, então um deles tinha o direito de interceder, o vencedor, e tinha o direito de ser sumo sacerdote, que ele passou a ser em 1854, ou seja, de julgar seu povo. Ele tinha esse direito. Ele podia abrir os selos da gestão da parte do céu sobre a igreja. Ou seja, mais uma coisa que ele deu o direito. Quem tinha, afinal, o poder aqui na terra? O poder foi dado pelo Criador a Adão e Eva. E eles perderam esse poder para Satanás. E Satanás tinha esse poder, tanto é que estava disposto a dar a Jesus caso esse o adorasse. Ou seja, seria fácil Jesus receber o poder aqui na terra de volta. Bastando então que adorasse a Satanás. Isso seria um atalho para a vitória de Jesus. Porém, Jesus seria, de fato, teria o poder de volta aqui na terra. Porém, seria um subalterno de Satanás. Ou seja, Satanás daria o poder a Jesus, porém, por Jesus ter adorado Satanás, Satanás ficaria acima dele. Ou seja, havia uma hierarquia de poder aqui na terra. Satanás, Jesus e os seres humanos. Porque até então era só Satanás e os seres humanos. Ali Jesus escapou. Ele venceu. Não é? Seria fácil demais para ser esse o caminho certo. Então Jesus venceu o príncipe desse mundo. Portanto, agora o príncipe desse mundo era ele. E, portanto, ele, e não Satanás, e ninguém mais. Satanás nunca poderia abrir esses livros, porque nunca morreu em favor da humanidade. Nem teria direito a isso. Portanto, Jesus tinha agora o poder sobre a terra. Sobre toda a terra. Especialmente sobre a igreja, a sua igreja, o seu povo aqui na terra. Ou também, Jesus tinha o direito de salvar a humanidade, de conduzir a pregação do Evangelho, de conduzir os ensinamentos, de conduzir a igreja responsável por isso. Ele tinha esse direito. Portanto, ele é o dono da terra, é o líder da terra. E Satanás agora não tem mais direito algum, a não ser sobre aqueles que pertencem a ele, que se entregaram a ele, que são seus anjos, e os seres humanos, que enfim, se mantêm rebeldes, né?
Bom, se juntaram. É um detalhe importantíssimo, está escrevendo na lição aqui. Detalhe importantíssimo, Satanás não tem nenhum amigo. Ele tem aliados que se odeiam entre si, mas que convergem para ele, porque simpatizam com as coisas que ele promete e que ele consegue fazer. Né? Cada um, né? Então, o poder de Deus, o poder de ser dono do universo, ser dono das pessoas, ser dono de tudo que existe, vem da capacidade de criar essas coisas. Quem criou, pertence a ele. Inclusive o próprio Satanás pertence a Deus. Né? Satanás nunca deixou de pertencer a Deus. Mas é rebelde. Então isso faz a diferença. Logo, precisamos explicar mais uma coisa. Mesmo Satanás sendo o príncipe desse mundo, havia alguém acima dele, que era Jesus Cristo como Criador. E se caso Jesus, como ser humano, adorasse a Satanás aquela vez, essa coisa se inverteria. Ou seja, Jesus como Criador não, como Redentor, como ser humano, como Salvador, etc., tal que ele queria ser, ficaria hierarquicamente abaixo de Satanás. Então, no resto do universo, o Filho de Deus, que nunca morreu, etc., tal, né? O segundo da Trindade, o Filho, seria o Rei, mas aqui na Terra, ele seria o segundo, e não o primeiro. O primeiro continuaria sendo Satanás. Então, Satanás o colocaria abaixo dele. Olha, não, parece até brincadeira, né? Capaz que Jesus Cristo ia cair nessa. Pensa um pouquinho, isso era no 40º dia do seu jejum. Ele estava um pouquinho a minutos de perder os sentidos. A sua mente estava frágil. Nessas condições que ele foi tentado. Não é como eu estou aqui agora, com pleno gozo das minhas faculdades mentais ou nas tuas, não. Era antes da morte. Bom, pois então, o que eu estava explicando, eu quero reforçar aqui, é que Deus, na verdade, nunca perdeu o poder aqui na Terra. Ele concedeu a autoridade a Adão e Eva, e essa autoridade Adão e Eva perderam. E por direito, e por respeito às coisas, Deus aceitou, obviamente, teria que aceitar, porque o que ele entregou para Adão, Adão entregou para Satanás, e agora era de Satanás. Mas acima de Adão sempre estava Deus. Então, agora acima de Satanás estava Deus. E Deus podia fazer o que quisesse, porque afinal de contas ele é o dono, ele é o Criador, né? Mas o que Deus fez? Se fez homem, lutou como ser humano, e agora ele era digno de dirigir as coisas aqui na Terra, porque ele venceu como ser humano. Essa é a grande questão. Então aí houve em Apocalipse 5, isso está em Apocalipse 4 e 5, essa história aí, né? Apocalipse 5, quando eles viram que Jesus foi aprovado pelo Deus Pai, e Deus Pai só aprova o que tem que ser aprovado. Ele é absolutamente correto. É justo, né? Quando eles viram que Jesus vencera, o leão de Judá vencera, e aí houve uma alegria espantosa. Os 4 seres viventes, aqueles 4 animais seres viventes, aclamaram, junto com eles os 24 anciãos, aclamaram e cantaram o cântico da vitória de Jesus Cristo. E logo a seguir, todos os anjos ali do trono, do céu, cantaram juntos. E logo a seguir, todos os seres vivos do universo inteiro cantaram junto. Foi um cântico, como se diz, da assembleia, da criação. Menos alguns que não cantaram, aqui na Terra. Eles nem perceberam o que se passava no céu. Nem os discípulos cantaram, nem os apóstolos cantaram, muito menos os outros. Mas depois souberam, gostaram de saber. Esses 24 anciãos são seres humanos que ressuscitaram junto com Jesus Cristo.
Diz a Bíblia que uma multidão ressuscitou junto com ele. Quando ele foi morto, os túmulos dele se abriram. E quando ele ressuscitou no primeiro dia de semana, essa multidão ressuscitou com ele e apareceu em Jerusalém. Diz que tinha antediluvianos, etc. E dentre esses 24 estão lá, sentados. São 24, nos 24 tronos com Jesus Cristo. Né? Representa a humanidade ali. Né? Isso é uma coisa muito bonita. Bom, o livro selado. O que tem com esse livro que está selado? Né? Estamos aqui já na parte terça-feira e agora praticamente quase já expliquei tudo, né? Então vamos revisar ou aprofundar alguns aspectos. Né? Por que o livro foi selado? Simples. Porque cada selo representava uma etapa da direção de alguém digno, alguém que tinha direito, digno quer dizer ter direito a dirigir seu povo aqui na terra. Então, esses selos estavam destinados a essa pessoa, a esse vencedor. Por isso que estava selado. Porque só poderia o seu povo, aliás, o povo aqui na terra, ser dirigido por um dos daqui da terra, que foi Jesus Cristo. Bom, como é que se entende isso? Qual é a lógica? Simples. Quem recebeu o poder aqui na terra para dirigir a terra? Não foi Adão? Não é? Pois bem, agora era Jesus. Adão não podia pegar isso de volta, até estava morto. Então teria que ser alguém da terra, alguém que, como Adão, recebeu o poder para dirigir. Então esse alguém era Jesus Cristo, veio aqui para tomar esse poder de Satanás. Né? Por isso estava selado. Esses selos só poderiam ser abertos por alguém digno, ou seja, alguém daqui, que venceu. Alguém daqui que venceu, não qualquer um. E esse Jesus venceu. Então ele passou a ser o líder dos homens na terra. Né? Passou a ser o líder para salvar aqueles que desejassem ser salvos. E passou a ser também juiz para julgar e destruir aqueles que se mantivessem rebeldes. Ele tem esse direito. Ele é um de nós. Ele adquiriu esse direito. Ele, portanto, é digno. Só ele, né? Podia abrir, então, esses selos. Esses selos, a parte do Apocalipse selado, eu já falei, são os 6 selos. Né? 7 selos. Né? E esse contém o plano da salvação por meio da sua igreja, por meio do seu povo. Era antes por meio do povo de Israel e depois por meio da igreja. Né? Então, essa dignidade com que Jesus adquiriu com a sua luta. Bom, por último aqui nós vamos dar uma olhadinha aqui, parte de quinta-feira, o significado do Pentecostes. É simples. Quando Jesus abriu os livros, abriu os selos, né, foi se vendo, então viria um selo atrás do outro. Né? E hoje nós estamos no 7º selo. Bom, a última pregação. 7ª igreja também. Né? Logo depois o Pentecostes foi derramado. Ou seja, Jesus voltou naquele primeiro dia da semana, ele voltou aqui para a terra. Depois aí ele acompanhou aqueles 2 que estavam indo para Emaús, que estavam apavorados, tristes, lamurientos, etc. e tal, até que descobriram que aquele que estava caminhando com eles era o próprio Jesus Cristo ressuscitado. Mas é mesmo. Ele sempre falou, várias vezes até ele falou que seria morto e ressuscitaria. Pois como é que a gente não entendeu isso? Agora que eles foram entender. Voltaram correndo, já estava escurecendo, eles voltaram tropeçando, etc. e tal, mas não paravam de correr até chegar em Jerusalém de novo. Não era longe, acho que é uns 9 quilômetros. Mas 9 quilômetros dá 1 hora. Se for de noite, depende das condições do caminho. Não eram boas condições. Chegaram lá nos outros discípulos, olha, Jesus ressuscitou, ele falou conosco, nós vimos, estava entrando na nossa casa ali, etc. Nós vimos as suas mãos, etc. Não, é capaz, não, eles estão sonhando. E daí Jesus entra no meio deles, paz seja convosco, opa! Bom, ficou 40 dias lá com eles, ensinando mais muitas coisas, fortalecendo eles. Depois de 40 dias ele subiu ao céu. Mais 10 dias e o Espírito Santo desceu sobre eles.
Aí eles tiraram suas desinteligências, como diz o Sr. White, eles tiveram poder. E o cavaleiro Jesus Cristo montou no cavalo branco e começou a dirigir a igreja. A igreja saiu vencedora. Naquele tempo eles evangelizaram toda a civilização existente, que era a Europa, a Ásia. Não tinha América ainda, Central, tinha civilização por aqui. Eles, em poucos anos, realizaram o trabalho. Isso é impressionante, né? Esse foi o poder do Pentecostes, foi o cavalo branco. Mas depois, que nós vamos estudar, né, na lição 5, sobre os 7 selos, a coisa ficou feia. Mas deixa para mais adiante. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco. Nos abençoe como foi ali na igreja de Éfeso, né, no tempo do cavalo branco. Que nós sejamos firmes e fiéis à verdade. Em nome de São Jesus Cristo. Amém.